Olá! Então, depois de a gente ter falado sobre pneus, sobre rodados de tratores, sobre bitolas, a gente vai falar de um assunto muito importante hoje que é sobre lastro em tratores agrícolas. E esse assunto eu gosto muito de falar porque é uma conceituação bastante técnica e é bem prática também. Então, as cagadas, os erros que a gente faz em relação a lastro em tratores, o trator vai mostrar. O trator vai mostrar claramente, através de galope, através de patinamento. Então é um assunto que eu gosto de falar bastante porque é bem prático e bem ligado ao campo. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o que é lastro, tá bem? Lastro é um peso adicional no trator. O lastro ele pode ser um peso sólido ou um peso líquido. A gente vai ver essas duas diferenciações daqui a pouquinho. Mas veja que todo trator praticamente, a gente vê lá posicionado na frente dele uma série de pesos metálicos que são estruturas sólidas só para fazer, nesse caso aqui, um contrapeso com a parte traseira, né? Então veja que aqui a parte traseira tem um implemento montado, e aí esse implemento montado, obviamente que em operação ele vai fazer um peso aqui em função dos vetores que vem lá da física. Pode ser que em função do centro de gravidade alta do trator, pode ser que haja aqui em algumas circunstâncias, por exemplo, esse trator operando em uma situação de aclive ou subida, pode ser que ele empine. Então, nessa situação, né? E essa outra situação onde que ele tem esse peso aqui, ó, peso metálico no aro do trator, fazendo com que haja uma maior força empurrando o trator para baixo, proporcionando ou melhorando o atrito dele em relação ao solo. Diminuindo assim, se melhora o atrito, diminui o patinamento. Então, lastro é peso adicional, sólido ou líquido. Né? Então, para que serve o lastro? Contrapeso dianteiro, como no caso que eu mostrei aqui, quando a gente quer operar com o implemento atrás. Né? Por exemplo, imagine aí um pulverizador que pesa 1 tonelada total com carga mais os 800 litros de água, de calda. Então, ele pode ser que em algumas circunstâncias ele tende a empinar o trator. Por isso eu preciso colocar os pesos dianteiros também. Né? E nessa situação, veja que aqui também tem peso dianteiro. Por quê? Porque esse é um trator 4x2 tração dianteira auxiliar, TDA. Então a função do rodado dianteiro também é de tração. Então é para isso que tem um peso sólido aqui na frente também. E o lastro também serve para aumentar a tração. Como aumenta a tração? Diminuindo, aumentando a força que empurra, né, o peso da máquina total, a massa na verdade, né, aumentando a massa do trator, né, empurrando o trator para baixo em função da ação da força da gravidade. E isso vai ocasionar um aumento de atrito em relação à superfície do rodado com o solo, portanto, diminuindo o patinamento, portanto, aumentando a tração. O peso ele pode ser de dois tipos, esse peso adicional sólido metálico, como esse que a gente está mostrando aqui. Veja, nós temos aqui o aro, aí o aro, nós temos o pneu, e no aro a gente vê aqui ó, uma estrutura metálica por dois, né, dois pesos adicionais. Né? A gente consegue até enxergar aqui ó, 72 quilos cada um desse peso. Normalmente os pesos eles possuem massa diferente em função do fabricante. Esse aqui é para um determinado trator aqui que foi instalado. Assim como a gente viu na ilustração anterior que era de outra marca, de outro fabricante, mas via de regra vem marcado no peso sólido quando ele tem de peso adicional. Ocorre que nem sempre o sujeito, ou o comprador, ou o cara que vai comprar o trator, ele faz a configuração adequada. Veja, no momento que você vai comprar um trator, é muito importante que você determine qual é o uso daquele trator. Então, se você for colocar um uso para tração, se vai ser um trator para tração, por exemplo, não vai ser um trator para puxar carreta, para fazer acionamento de roçadora, de pulverizador. Se você quer fazer preparo de solo, semeadura, né? São esforços
pesados para o trator. Então, se o trator que vai ter muita tração, exigência tratória, já compra o trator com o máximo de carga possível, ou seja, já configura o trator para vir já de fábrica com todos os pesos opcionais. Por quê? Porque depois que está lá na propriedade, dificilmente o agricultor vai comprar, sabe? Aí vai querer colocar o quê? Quando ele precisa de mais lastro, ele vai colocar água no pneu. E a água no pneu deve ser evitada ao máximo. É muito fácil. Então, peso ele custa. Ah, mas vai custar mais caro X reais lá. Mas faz peso sólido, não coloca água no pneu. Porque já vou adiantar agora, a água no pneu, encher o pneu, que ele está cheio de ar. Esse ar no pneu, ele de certa forma propicia ao trator uma certa flexibilidade da massa do pneu em relação ao solo. Então o pneu ele age como um amortecedor, porque ele fica agindo com flexão, não é? Ele vai haver flexão do pneu e vai causar um amortecimento do impacto. Impacto do quê? Ora, da movimentação do trator durante a sua trajetória de trabalho, ele passa por oscilações, solavancos, e isso faz com que a massa do trator suba e desça. A gente comentou isso no vídeo passado. E quando ele desce empurrando a massa dele com a força de gravidade. Então isso vai ocasionar uma compactação naquele lugar que ele cai, né, sobre o solo. E se ele tiver água, ele vai diminuir o amortecimento dado pela ação do pneu, do ar interno, não é? Porque a água é um fluido incompressível, tem pouca compressibilidade, né? Então, o ar, né, pensa aí, por exemplo, numa bexiga com ar. Ela é fofinha, você aperta ela, ela estica, tal, né? Então, quando você enche ela d'água, pense agora nessa bexiga que se ela fosse sólida. Se você apertasse a bexiga, ela ia estourar, ela diminuiria a flexibilidade, porque diminuiu a área com maior facilidade de compressibilidade. Então, evita ao máximo colocar água no pneu, só use em último caso, tá bem? Por quê? Porque você vai causar uma maior compactação do solo. Tá? Então o que acontece? Na hora da compra, o sujeito não compra peso metálico, porque ele é um opcional no trator, ele quer deixar o trator mais barato, e aí depois acaba usando a água no pneu porque ele não quer comprar o peso metálico como opcional lá na loja de tratores. Né? Então já configura o trator logo de cara com os pesos adicionais para evitar esse problema, sabe? Se você entender que esse trator vai ser usado para, de novo, é exigência tratória, trabalho com preparo de solo, com semeadura, não é? Se for usar para roçagem, para pulverização, aí esquece que eu estou falando, não precisa quase que de lastro nos seus lastros dianteiros. Então existem dois tipos, os metálicos e o de água. E de novo, reforçando a minha fala, evite ao máximo água no pneu. Bom, evitar, mas se for usar, como é que faz? Bom, como é que faz? Coloca água pelo bico de encher o pneu, né? Pela válvula de ar. E aí o que acontece? É preciso tirar todo o ar, tira-se todo o ar, enche o pneu de água. Aí então posiciona o bico aqui, ó. Se eu posicionar o bico na posição de 12 horas, ou seja, para cima, ele vai encher, né? Encher como? Com a mangueira. Com a mangueira. E aí ele vai ficar contido aqui o ar até uma quantidade de no máximo 75%. Jamais, então você deve evitar água no pneu. Mas se porventura colocar jamais, e nunca, jamais significa nunca, ok? Encha o pneu por completo de água. Por quê? Porque aí você sim não vai deixar nenhum espaço para ver aquele amortecimento, e aí qualquer ação aqui de algum solavanco, ou pedra, ou toco, isso vai ser transmitido na hora para o trator, e numa situação em que preparo de solo vai haver, ao invés de estar ajudando com descompactação, vai estar compactando mais o solo ainda. Então evite usar água. Bom, e você deve lembrar do número mágico. Qual é o número mágico?
O número mágico é 55 quilos por CV. Então esse número mágico é a quantidade de massa, de quilos que você pode ter no trator em função do cavalo do trator. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Então se eu tenho um trator de 100 cavalos, ora, 100 cavalos, esse trator pode ter, então, no máximo 5.500 quilos, 5,5 toneladas, incluindo o peso de embarque. Então, esse número mágico não é só do lastro, é o peso total, lastro mais massa do trator. Então, existe uma coisa, que é um termo técnico aqui que eu quero dar para você, que é chamado peso de embarque. O que é o peso de embarque? É o peso do trator pelado, sem lastro. Então, quando ele sai de fábrica sem lastro adicional nenhum, ele tem um peso chamado peso de embarque. E aí ele vai ter um peso máximo. Quem é que dita esse peso máximo? Ora, a engenharia de tratores, o engenheiro mecânico que desenhou o trator. Porque ele escolheu uma liga metálica no sistema do eixo traseiro, do eixo dianteiro, que essa estrutura metálica vai suportar um determinado peso máximo que está ali sendo carregado em cima dessa estrutura, né? Então, se eu tiver um trator aí, por exemplo, de 75 cavalos vezes 55, vai ser um trator de peso máximo 4.125 quilos, tá bem? Então, agrava esse número mágico, né? Existem algumas situações mais específicas, por exemplo, eu vou dar 3 números agora. O trator vai trabalhar com um trabalho leve, no máximo 50 kg por CV. Ele vai trabalhar com um trabalho pesado de subsolagem. No máximo 60 kg por CV. Eu não vou colocar esse número variando de 50, 55 e 60 kg, que é um número clássico que está na literatura. Por quê? Porque muitas vezes o número de 60 kg por CV ultrapassa o peso máximo permitido pelo fabricante. Então não faça isso. Então use esse número mágico no geral aqui, ó, no máximo 55 kg por CV, que vai ser adequado para praticamente todos os fabricantes no mercado, tá bem? Vamos ver aqui um exemplo prático. Essa aqui é uma folheteria que eu acabei de tirar da internet, de um trator. Pela corzinha aqui você vai ver qual trator que é, não é? Pelo estilo aqui de folheteria. Então veja, esse trator aqui, ó, esse trator, tá até o nome dele aqui, né? Enfim, esse trator tem 2 versões. Tem uma versão de 110 cavalos e uma versão de 130 cavalos. 132 cavalos para ser mais específicos. Então, qual é a informação de peso máximo do trator? Está aqui na folheteria, ó. É a especificação técnica. Está onde isso? Não está na internet. Qualquer fabricante de trator bota isso na internet. Então tem lá, peso total admissível. Então esse peso total admissível da especificação do trator é o peso com lastro. Nesse caso aqui para o trator de 132 cavalos, no máximo 7 toneladas. Tá? Até dei aqui um zoom aqui, ó, para você enxergar melhor. 7 toneladas, tá bem? E qual é o peso dele de embarque? Tá vendo? É o peso mínimo aqui, ó, peso mínimo cabinado. Então o peso mínimo nesse trator na versão sem cabine e com cabine. Com cabine o peso mínimo é de 4.800, ou seja, então qual que é o lastro máximo? O lastro máximo dele, peso máximo, que é o permitido pelo fabricante 7 toneladas, menos o peso mínimo que ele tem 4.800. Então você tem uma folga de 2.200 quilos para adicionar no trator se necessário. Então olha só a observação que eu faço. Não é porque o trator suporta 2 toneladas e 200 de lastro que você deve usar 2 toneladas e 200 de lastro. Por quê? Porque 2 toneladas e 200 é massa a mais que você vai ter que carregar pelo motor. Ou seja, o seu trator de 130 cavalos, não é? Ele vai gastar energia na transformação de combustível em energia mecânica para carregar essas 2 toneladas a mais. Portanto, toda vez que você lastreia o trator, você está gastando mais combustível. Mas, por um outro lado, existem algumas circunstâncias que você precisa colocar esse lastro adicional, porque senão o trator vai ficar patinando. Então, o que adianta eu ter 130 cavalos se ele fica patinando e não sai do lugar? Então, são situações, por exemplo, a gente já sabe que a operação agrícola de
Subsolagem é a operação agrícola de maior gasto de energia, maior consumo de combustível comparado a qualquer outra operação agrícola com trator. Não é? Por quê? Porque você precisa de muita tração e gasta muita energia, então você precisa colocar esse lastro. Não é? Então assim, lastro é um peso adicional que o motor tem que carregar. Então você só deve usar o mínimo necessário de lastro. Não é porque ele aguenta 2 toneladas e 200 que você deve colocar 2 toneladas e 200. E o peso máximo suportado, lembra pelo número mágico. Aqui no caso a relação peso-potência é de 53 kg por CV. Tá bom, tá adequado, tá dentro, não é? Porque o máximo é de 55 kg por CV, mas é o máximo, tá bem? Então veja aqui, relação peso-potência 53 kg por CV. Tá legal, não passa esse número aqui determinado, porque o próprio fabricante aqui já estabeleceu a relação peso-potência. E se você passar para 7 toneladas e 500? Ora, vai forçar a transmissão, vai estragar, vai desgastar a transição precocemente. E você não quer isso. E vai consumir mais combustível, né? Então o lastro tem os pesos dianteiros e os pesos traseiros. Né, os pesos dianteiros esses daqui que são unitários, então eu vou colocando mais ou menos conforme a necessidade, assim como os traseiros, eu vou colocar mais ou menos conforme a necessidade, e essa necessidade é calculada, e a gente vai ver mais adiante como é que se calcula ela. O lastro, então, só quando necessário, só é necessário, de acordo com a operação. Se você for ter um trator só de transporte rodoviário, não precisa quase lastro, tá bem? Né? Numa situação de preparo de solo, principalmente subsolagem, você vai precisar provavelmente do lastro máximo, tá bom? Então, com menos lastro do que o necessário, menos lastros necessário, o trator vai patinar. O trator vai ter patinamento e vai ter desgaste de pneu, porque o pneu vai ficar rodando sobre o seu próprio eixo, vai desgastar o pneu, vai desgastar a borracha. E se o trator tiver mais lastro do que o necessário, acima do que o que precisa? Ora, você vai consumir mais combustível, porque você vai ter que transportar massa desnecessariamente. O peso adicional é massa, não é? E aí também, se você tiver um lastro mais do que o necessário, você vai ter um desgaste da transmissão, e você não quer isso. Você vai ter desgaste de embreagem, vai ter que trocar a embreagem. Imagina, abrir o trator para trocar a embreagem significa ter que desmontar o trator inteirinho e abrir em 2 pedaços. Não é? Em algumas circunstâncias. Não é o caso desse, mas enfim, na maior parte das vezes, você vai ter que abrir o trator inteiro. Isso é caro. Além de ter o custo da troca da peça, né? Então, menos lastro do que o necessário, patinamento e desgaste de pneu. Mais lastro do que o necessário, consumo de combustível excessivo e desgaste da transmissão. Então, o lastro é só o necessário, tá bem? E aí veja como é que é. Eles são pesos unitários, né? Que eu coloco mais ou menos conforme a necessidade. E o de água, como é que faz? Ora, se eu colocar aqui na posição de 6 horas para baixo, aqui, né? Eu vou ter aqui 25% de água no pneu. Se eu colocar ele na posição aqui, de 4 horas do relógio, eu vou ter aqui no pneu, vou colocar ele na torneira, né? Primeiro eu tenho que esvaziar o pneu. Por quê? Ora, porque pneu cheio, muito provavelmente a torneira não vai ter pressão de 30 psi para encher o pneu. Então eu esvazio o pneu, coloco água de acordo com a minha necessidade, né? Vendo essas referências aqui, isso aqui é um print que eu tirei do manual do fabricante. Então veja aqui na posição 6 horas, eu tenho 25%. Na posição 4 horas, vou ter 45% de água no pneu. Na posição 12 horas, bico de encher para cima, vou ter aqui, né, 75% de água no pneu. Ora, como é que eu sei que encheu até 75%? Ora, esvazio o pneu, encho, a hora que começar a vazar água no bico, a hora que eu tiro a mangueira e começa a vazar água no bico, é porque encheu até aquela posição. E aí o que eu faço? Aí eu vou colocar a válvula de novo, né, e vou encher a pressão correta de insuflagem no pneu, sei lá, 28 libras, 30 libras, 20 libras, sei lá que pneu que é. E um ponto jamais coloque água no pneu radial. Por quê? Ora, se você comprou um pneu radial e ele é mais caro do que o pneu diagonal,
para ter maior flexibilidade em relação à situação de absorção de impacto para minimizar ou diminuir o problema de compactação. Aí você compra um pneu mais caro e você vai lá e enche d'água. Tirou todo o efeito do pneu radial. Então não faça isso com o pneu radial. Não vou dizer que é burrice, né? Na verdade é falta de informação. Não faça isso. Então eu tirei isso aqui da internet. Veja como é que a gente pode identificar lá na prática. Se o solo ele estiver numa condição de friabilidade, eu consigo enxergar no solo marcas, né? Então se eu não tenho definição nenhuma do rastro, talvez precise de mais lastro, né? Se eu tenho uma clara definição do rastro, talvez o peso seja excessivo, então menos lastro. Então é uma situação parecida com essa, né? Que a gente não vê como definição total, né? Dá para ver o rastro, mas não está totalmente definido, aí está com o lastro mais ou menos adequado. Mas como é que eu meço isso? Eu meço isso pelo patinamento. Isso aqui é uma inferência visual do que pode estar acontecendo, mas você precisa medir o patinamento. Como é que eu determino se está adequado o lastro? Medindo o patinamento, calculando o patinamento. E a gente vai ver como faz isso mais adiante. E aí tem uma situação também que você deve evitar, que é o galope. Tá? Se você colocou uma condição de lastro inadequado, principalmente encheu o pneu traseiro demais com lastro, carregou demais o pneu traseiro. Por isso existe um balanço entre a massa, entre o peso adicional de lastro dado entre o rodado dianteiro e o rodado traseiro. E esse balanço tem que estar equilibrado, senão vai dar galope. Daqui a pouco eu vou mostrar. E também é muito comum dar galope se você alterar a relação de avanço. Ou seja, veja, avanço significa que o pneu dianteiro ele tem que rodar um pouquinho a mais do que o rodado traseiro. Então, nos tratores 4x2 TDA, que é tração dianteira auxiliar, né, desses tratores 4x2 com tração dianteira auxiliar, o rodado dianteiro gira mais rápido em cerca de 2% do que o rodado traseiro. Isso já é definido de fábrica pelo engenheiro, porque ele determinou o avanço do trator. Então, de certa forma, significa que o rodado dianteiro ele vai puxar o rodado traseiro? Sim. Porque senão, se o rodado traseiro empurrar o rodado dianteiro, ele vai dar galope. E aí é uma situação totalmente desconfortável, prejuízo ao operador e prejuízo à operação, porque vai demorar. Se tiver galope, vai aumentar o patinamento. E aumentando o patinamento total, vai diminuir a área que esse trator vai operar no dia de trabalho. A sua capacidade de campo operacional em hectares por hora vai ser reduzida. Portanto, nunca altere a relação de avanço. Essa relação de avanço ela é definida de fábrica pelo engenheiro. O rodado dianteiro tem que rodar um pouquinho mais do que o rodado traseiro. Se o rodado traseiro empurrar o rodado dianteiro, vai dar galope. Ou numa situação onde eu fui lá, vou trocar o rodado dianteiro. Aí eu vou lá, e o que eu faço? Compro o rodado dianteiro com dimensão menor. Aí o que acontece? Vai rodar, dimensão menor não, com um diâmetro diferente do rodado dianteiro e traseiro. Então a hora que você vai trocar o pneu, você não pode chegar lá e colocar qualquer pneu que você quer. Você tem que colocar os pneus adequados pelo fabricante em relação ao aro. E onde você vê isso? Na folheteria, na especificação técnica do fabricante. Se você colocar um pneu com dimensão menor ou maior do que o especificado no rodado dianteiro e traseiro, vai alterar o avanço e pode ser que o rodado traseiro empurre o dianteiro e dá galope. Mas vamos entender isso na prática, o que significa esse galope. Eu deixei aqui um vídeo no tiro, ó. Vou deixar até o som passando para você entender, para você visualizar como isso é ridículo, porque isso é facilmente identificável e isso significa que é um erro seu técnico, seu, porque você está enxergando o galope e não faz nada para resolver. Como é que você vai resolver? Adeque o lastro, olha lá, olha o pneu pulando, olha o trator, ó, tá enxergando? Tá claramente visível aqui o galope. Tá clássico aqui, olha que bonito. Parece que é horrível de se ver. Então é uma situação onde o rodado traseiro está empurrando o rodado dianteiro. E aí o trator vai pular.
não é? Desconforto para o operador, aumento de consumo de combustível, diminuição da capacidade operacional em hectares por hora. Você tem que evitar ao máximo, tá? Então, isso, como é que eu identifico? Facilmente, visualmente no campo, não é? Mas isso é uma situação onde está totalmente errado, está errado mesmo. Mas uma situação que você não vê muito é quando o patinamento está excessivo e você... Às vezes você enxerga, nossa, mas está patinando. Por que a gente enxerga que está patinando? Ora, a gente enxerga que está patinando e aí tem o pneu. Se o pneu começar a girar e não sai do lugar, né? Se o trator não sai do lugar, não se movimenta para frente e o pneu girando, ora, está patinando no mesmo lugar. E esse patinamento, existe uma faixa adequada que a gente vai entender daqui a pouco. Então, só para finalizar, existe uma relação de peso-potência adequada para o trator. Normalmente, os tratores menores de tamanho, de faixa de potência, eles aceitam mais peso. Veja aqui, ó, que a relação peso-potência para os tratores de menos cavalos, né? Veja aqui os tratores, aqui tem alguns fabricantes, isso aqui eu tirei de um print de uma publicação de uma revista famosa sobre máquinas agrícolas, né? E a gente vê que os tratores maiores, aqueles tendem a diminuir nessa equação de regressão a sua relação peso-potência. Não necessariamente, porque veja que a diferença desse com esse, né? Estou comparando esse com esse, mas em linhas gerais há uma tendência no mercado de maior potência a aceitar menos. Mas fique dentro daqueles 55 quilos por CV que eu coloquei agora há pouco, que você vai estar bem endereçado, tá bem? Então existe um equilíbrio de massa, por exemplo, pensamos lá, eu posso colocar nesse exemplo que eu falei agora ainda nesse vídeo. No máximo, naquele exemplo daquele trator, eu posso colocar no máximo 2,2 toneladas. Bom, 2,2 toneladas no máximo. Mas como eu tenho que fazer a distribuição? Porque senão pode dar galope. Como que eu posso fazer a distribuição adequada? A distribuição adequada é 70% do peso adicional no rodado traseiro e 30% no rodado dianteiro, se o trator for 4x2. E se o trator for 4x4? É igual, 50% na frente e 50% na traseira. E se o trator for 4x2 TDA? Se for 4x2 TDA é 60% atrás e 40% na frente. Como o rodado dianteiro no 4x2 TDA também tem a função de tração, então ele precisa de mais um pouco de massa, de peso aqui no rodado dianteiro, para que haja uma boa distribuição da energia tratória, não é? Para evitar o patinamento excessivo do rodado dianteiro e o rodado traseiro ficar empurrando e provavelmente dar galope. Então, na situação de 4x2, 70% na traseira, 30% na dianteira, né? 4x2 com um rodado dianteiro que não tem a função de tração, é só direcionamento e sustentação. No 4x2 TDA, 60% no traseiro e 40% no dianteiro. E isso é calculado. Você, determinar, eu vou colocar 1,5 tonelada. Bom, 1,5 tonelada, 40% de 1,5 tonelada na frente, 60% de 1,5 tonelada atrás. Somando os dois tipos de peso. Se for o sólido e o líquido também, se tiver líquido, tá bem? Somando o sólido e o líquido, tá? Muito bem. E aí, como é que eu faço isso na prática? Bom, na prática, vamos ter esse exemplo aqui, o lastro máximo daquele exemplo que a gente pegou agora há pouco. Era um 4x2 TDA, 2.200 quilos. Bom, eu vou colocar o peso máximo. Então, eu vou colocar 1.300 quilos na traseira e 880 quilos na dianteira, não é? Aí, como é que eu faço essa distribuição? Ora, eu tenho a massa total do trator, coloco ele como? Vou pesar ele. Como que eu faço? Coloco ele sobre balança, tá vendo? Ó? E aí, com balança, eu vou ter aqui o peso que vai estar informado na frente e na de trás, em cima dessas células de carga. São balanças de campo, não é? Se eu tiver essa balança de campo na propriedade, eu faço com ela que é melhor. Se eu não tiver, eu vou quebrar um galho usando a balança de caminhão. Vou lá na balança de caminhão, coloco a metade traseira dentro da balança e a metade dianteira dentro da balança. E pesa 2 vezes e vê essa relação. Só que aí não vai ser o peso real, né? Eu vou ter que estimar. Vou ter que estimar por quê? Porque parte do peso, mesmo ele estando parte do peso dentro da balança e parte do peso fora da balança, esse peso fora da balança vai te ajudar a sustentar, não é? Porque é uma relação de vetores aqui da física, né?
Então o melhor aqui é colocar ele em cima de balança. Mas se não tiver, dá para quebrar um galho com balança de caminhão, tá bem? Então aqui como é que você vai fazer? Ora, você coloca os pesos metálicos, tem o peso de embarque dele. No máximo, então, vou colocar adicional 2.200. Adicional 2.200, divido os 2.200. Então 880 kg na dianteira, com o rodado do interno do aro, se tiver, e mais o peso dianteiro. E 1.320 kg na traseira. Isso é máximo, contando água e sólido se tiver, tá bem? Muito bem, e como é que eu determino se está adequado ou não esse lastreamento? É fechar com chave de ouro aqui no cálculo final, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um procedimento de cálculo do patinamento. Tem gente que fala, autor fala patinagem, tá? Eu chamo de patinamento, tá bom? Tem gente que chama de patinagem, enfim. O importante é você saber o que é e como calcular, né? E como é que calcula? Calcula assim, ó, um jeito simples, prático e eficiente. D5, marque com um giz aqui, ó, como está vendo essa marquinha branca aqui no pneu do trator? Faz uma marquinha aqui ó, com giz e faz o trator dar 5 voltas da roda. 5 voltas da roda. Quanto mais, melhor, né? Porque em função da teoria dos erros, se você dá mais voltas, diminui esse momento que você começa e para aqui na marquinha. Então, mas no mínimo 5 voltas. E aí você vai andar uma distância sem carga, ou seja, está fazendo o trabalho de aração, de gradagem, de subsolagem, levante o arado aqui para ele não ter carga. Levante o implemento, não é? E faz ele andar sem implemento. E sem o implemento trabalhando, não é? Porque daí essa distância sem carga vai ser maior do que a distância com carga. Ora, por que a distância com carga é menor? Ora, é menor porque tem patinamento. De certa forma ele fica... Vou dar uma referência aqui para você não se perder, tá? Grave essa referência. Se o patinamento fosse 100%, ele girava 5 voltas e não saía do lugar. Tá bom? Então, se o patinamento fosse 100%, ele não saía do lugar. Portanto, com patinamento, ele caminha menos distância. E aí você vai com uma trena e mede as 5 voltas sem carga e mede as 5 voltas com carga. Com carga como é que faz? Vai as duas mensurações é lá no terreno que você vai fazer, né? A operação. E com carga você tem que enfiar o implemento no solo. E aí vai trabalhar ele com carga, operando o arado, operando a grade, operando o subsolador. E aí você vai ver que a distância percorrida pelas 5 voltas da roda vai ser menor. Aí você vai com a trena e mede a sem carga e mede a com carga. Tá bom? E aí, então veja que é uma operação para duas pessoas. Uma pessoa que vai operar e a outra para ver aqui e contar as 5 voltas, tá bem? Então aí o que você vai fazer? Vai medir a distância sem carga, vai ser maior, e medir a distância com carga. E aí faz a uma menos a outra, sem carga menos com carga. E aí o cálculo do patinamento, como é que ele vai ser? Vai ser a distância sem carga menos com carga, ou seja, aquilo que ele deveria andar e não andou. Isso é o patinamento, não é? Porque aqui ele deveria andar e não andou. Então essa área, esse percurso aqui que deveria andar e não andou, é o percurso que ele deu volta no próprio eixo e não saiu do lugar. Portanto, é o patinamento. Então, eu estou calculando o quê? O patinamento. Então, como é que calculo o patinamento? A menos B, sem carga menos com carga, sem carga menos com carga, dividido pelo maior, com carga. Tá? Porque é dividido pela distância que ele deveria percorrer. Então, sem carga menos com carga dividido pelo sem carga, vezes 100 para ser percentual. Vamos ver um exemplo? Vamos lá, sem carga, 18 metros, vou lá e medir com a trena, 18 metros. Com carga, 16,7 metros. Então, aí, o patinamento nesse caso é 1 menos o outro, 18 menos 16,7 é 1,3, dividido pelo maior, que é 18, vezes 100 vai dar 7,2%. Ou seja, de cada 100 voltas do trator, ele deixou de caminhar 7,2% do percurso. Caminhou menos. Né? Então, o patinamento 7,2%, aí você me pergunta, isso é bom ou é ruim? Então, não adianta nada você não fazer esse cálculo todo, não saber a referência, não é? Não adianta nada.
Então você precisa saber calcular e você precisa saber as referências para saber se está bom ou se está ruim. E quais são as referências? Tcharam! A referência é o seguinte, ó. Menos de 5%, menos de 3% é impossível praticamente, tá? Menos de 5% está muito baixo, ou seja, está com muito lastro. Está carregando peso demais, não é? Diminui um pouco de peso, está consumo de combustível, está forçando a transmissão. E o aceitável, entre 10% e 15%. Nossa, mas parece ser muito. Não, não é. Né? E acima de 20% de patinamento está em excesso. 20% você consegue já enxergar a roda, o trator, porque normalmente com 5%, 10% você nem consegue enxergar que o rodado está rodando sobre o seu próprio eixo, ou seja, que o trator está patinando mesmo, né? E o duro é isso, porque quando você enxerga que está patinando, ele está patinando muito. Porque dentro da faixa do aceitável você nem enxerga. Né? Porque essa visualização que está rodando sobre o próprio eixo é difícil de ver. E quando você consegue enxergar mesmo, ou seja, ele está patinando e não está saindo do lugar, ele está muito patinando, está patinando muito. Né? Então aí você precisa fazer o quê? Está com excesso, precisa adequar. Ah, como é que vai adequando? Aumentando o lastro. Então vai aumentando de pouco em pouco, né? Até ele atingir o patinamento. Vai fazendo esse cálculo de novo, aumenta com a relação se é 4x2 ou 4x2 TDA, não é? Coloca a relação que eu coloquei agora há pouco, volte na tela anterior se você não lembra, né? Nesse caso aqui é 4x2 TDA, é 60% na traseira e 40% na dianteira. E vou aumentar mais 200 quilos, aumenta mais 200 quilos e vê até chegar na faixa aceitável. E aí com isso você consegue ter uma maior eficiência tratória, trabalhando dentro do aceitável, ou seja, aquela energia gasta pelo consumo de combustível vai ser realizando o trabalho de fato, e aí não causando nenhum problema no sistema do trator, seja no desgaste acelerado da transmissão, da embreagem, ou do maior consumo do pneu, ou do maior consumo de combustível, né? Então, nessa situação, é uma situação mais adequada, que é o número que você deve lembrar, né? Você deve lembrar então duas coisas: como calcular o patinamento e qual é o aceitável. Ok? Muito obrigado e até mais.